completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, cria uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Todos me vendo então, né? Todos me ouvindo de novo. Muito boa noite para quem já estava aí, muito boa noite para quem chegou agora, que eu acho pouco provável, afinal de contas, me parece improvável que alguém às 8h33 da noite tenha, por acaso, resolvido entrar numa aula para poder assistir um pouco sobre relevo, geografia e agentes internos. Mas, caso seja o caso, muito boa noite para vocês também. Boa noite para quem estava aí se comunicando comigo no chat, era eu mesmo, tá? Loucão de café. Esse aqui é meu 55º copinho de café do dia, ou seja, estou fazendo um consumo moderado, porque eu soube que um britânico recentemente morreu depois de ingerir 200 xícaras de café em um dia, ou seja, o limite é 199. Portanto, estou muito, muito longe do limite com o qual meu corpo explodiria de tanta cafeína. Alguém perguntou aí, Leandro, como é que você dorme tomando tanto café? Tá aí o segredo, eu não durmo. Esse é um ponto fundamental. Assim eu elimino muito tempo inútil, né? Porque eu ouvi hoje que, em geral, a gente passa algo em torno de 23 anos da nossa vida dormindo. Gente, isso é um desperdício de tempo. Pra quê? Prefiro tomar café. Antes de começar a falar sobre relevo, vou tirar 3 dúvidas que brotaram para mim no final da última aula. Eu não tive tempo de responder. O João Gabriel Rosa perguntou sobre os motivos da saída do Reino Unido da União Europeia. Eu falei sobre isso, né? Creio que tua mensagem tenha sido mandada antes de eu chegar nesse ponto da aula. Foi bem no finalzinho, você deve ter pegado. E o Peter Park, nosso Homem-Aranha do ProEnem, perguntou 2 coisinhas. A primeira, por que há atrito entre o Mercosul e a União Europeia sobre os subsídios agrícolas? Porque a União Europeia subsidia muito a agricultura local e o Brasil reclama disso, porque alega que isso prejudica nossas exportações de alimentos para lá. Essa é uma das tretinhas que dificultam a conclusão de um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. E a última pergunta do Peter Park, nosso Homem-Aranha, é sobre o porquê de estar havendo uma série de protestos na França. Vou te contar uma coisa. Francês, quando não tem o que fazer, vai pra rua e quebra carro, bota fogo em tudo. Isso é uma tradição francesa. Domingo à tarde eles estão ali cansados, e aí, vamos fazer alguma coisa? Vamos embora. E aí, tá a fim de queimar um carro? Tô, vamos pra rua, a gente queima. Brincadeiras à parte, o que foi feito lá foi um conjunto de protestos em virtude da aprovação de uma reforma da Previdência. Os franceses têm uma tradição de broncar mesmo, pelo que eles entendem que está errado, desde os tempos de queda da Bastilha, de Revolução Francesa, não seria agora que eles fariam diferente. Tá bom? Então eu faço com o meu corpo, assim como os franceses fazem com os carros, né? Queimo, só que não com fogo, e sim com café. Falemos aqui um pouco do que falamos na última aula. Tempo geológico, estrutura interna da Terra, tipos de rochas e estrutura geológica. Lembre-se, o Brasil é um país onde não há dobramentos modernos, porque dobramentos modernos são um tipo de estrutura geológica que você só encontra em áreas de borda de placa. Não é o nosso caso. Temos 64% do nosso território coberto por bacias sedimentares, onde há a possibilidade de encontrar
combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão mineral. Ainda que, você sabe, nosso carvão não seja lá grande coisa, mas temos muito petróleo e nosso petróleo é bom. Já os outros 36% de território do Brasil são cobertos por escudos cristalinos, que possuem rochas magmáticas e metamórficas. Magmáticas ou ígneas, você sabe, rocha ígnea é um sinônimo de rocha magmática, e são rochas cristalinas que, aonde estão, permitem a possibilidade de encontrar minerais metálicos, como ferro, cobre, manganês. As duas principais áreas de produção mineral do Brasil, no Pará e em Minas Gerais, ficam situadas em áreas de escudos cristalinos, tá bom? O Thiago Silva lançou a pergunta ali, esse carvão é o mesmo do churrasco? Não. Carvão de churrasco é madeira queimada, carvão vegetal. Peguei a árvore, plac, cortei, queimei, jogo lá, faço uma carne. Carvão mineral, quem produz é a natureza. Milhões de anos atrás, árvores de antigas florestas que morreram foram soterradas na era paleozoica. E aí, a pressão sobre elas aumentou. Houve mudanças físicas e químicas e o que era uma árvore virou turfa. E depois, lignito. Depois, hulha, em alguns casos, antracito, que são nomes de diferentes tipos de carvão. A gente tratou disso na aula sobre recursos energéticos, tá? Aí o Carlos só perguntou, carvão mineral no churrasco sai com um gosto de dinossauro? Não qualquer dinossauro. Em geral, o carvão mineral que a gente pode utilizar para churrasco é aquele que foi formado pela natureza a partir de triceratops. Mas os velociraptors são tóxicos, então nunca use carvão mineral oriundo de velociraptors para fazer um churrasco. Essa é a dica para o seu fim de semana ser um pouco mais saudável, tá bom? Só para deixar claro, eu tô brincando, tá? Porque vai que alguém leve isso a sério. Olha aqui, ó. Isso sim você vai levar a sério. Dá um print, tira uma foto desse resumão, que é o resumão do conteúdo da semana passada. Porque possivelmente você não conseguiu tirar. Tá bom? Foi, né? Tá visto. Vocês estão rindo do dinossauro, né? Vai rindo mesmo. Demole aí, ó. Vai ter uma intoxicação alimentar. Vamos conversar um pouco sobre deriva continental, tectonismo, abalos sísmicos e vulcanismo hoje. Começando, primeiro, por uma pergunta. Meu diretor, há terremotos no Brasil? Olha aqui, ó. Ocorrido no Mato Grosso. Dizia que não, né? O maior terremoto da história do Brasil completou 60 anos. Isso quando? Olha aqui, ó. Em 2015. Tem esse papo, né? Volta e meia, quando tem notícia aqui de terremoto, eu recebo a mesma imagem, que é um videozinho de alguém batendo na porta, no portão assim, de outra pessoa, e aí o meme é eu indo na casa do meu professor de geografia, depois de ficar sabendo que teve terremoto no Brasil. É o famoso professor, você prometeu. E eu sempre digo, eu não prometi nada. Não prometi nada. Sabe quem enganou vocês? Eu vou dizer, Cláudia Leite. Você pode não lembrar, mas Cláudia Leite está há anos enganando os brasileiros. E vou te dizer como. Eu tenho aqui a prova. Ela tem uma música chamada Paz, Carnaval e Futebol. Já é um pouco antiga, pode ser que vocês não conheçam. E tem uma parte dessa música que fala: vai, 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 suba aqui meu avião. Vem, 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 que o Brasil não tem vulcão. Aí até é uma verdade relativa. Temos sim vulcão, mas nenhum ativo. E aí vem o erro crasso. Vai, 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 suba aqui na minha moto. Vem, 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 que aqui não tem terremoto. Pô, Claudinha Leite, pelo amor de Deus. Aí você me prejudica. Plena sexta-feira à noite, tu me atrapalhando a trabalhar desse jeito, aí não dá. Então fica aqui a minha denúncia. A música popular brasileira baiana, feita por uma fluminense de São Gonçalo chamada Cláudia Leite. Para quem não sabe, Cláudia Leite não é baiana fake. Ela é de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. E tá aí, enganando vocês. Então nunca foi o professor de geografia que mentiu para ti. Foi o axé, a música brasileira. Depois eu vou em outra aula denunciar Sandy e Júnior também. Mas isso fica para um outro momento,
quando a aula for sobre clima. Então sim, o Brasil tem terremoto, sempre tem, o tempo todo, em qualquer lugar do mundo tem tremor de terra. Olha essa outra notícia aqui, ó. Do ano passado, junho de 22, terremoto com magnitude 6,5 no Acre. É o maior já registrado na história do Brasil, mais forte do que esse outro, de 1955, que tinha tido um registro de 6,2 graus na escala Richter. É raro, mas é o famoso é raro, mas acontece. O Brasil tem tremores de terra sempre. O que é raro é que tenhamos um tremor de terra forte como esse aqui. Por quê? Porque estamos no centro de uma placa tectônica, e no centro de uma placa tectônica os abalos sísmicos costumam ser mais fracos. Tá bom? Desfeita essa mentira histórica, agora olha aqui. Há vulcões no Brasil? Aí você fala, não, né? Ou você pode falar, tem sim, tem um em Nova Iguaçu. Já disse, esse papo de vulcão de Nova Iguaçu é balela. Outra mentira, o que tem lá é meia dúzia de rochas ígneas de um passado muito remoto. Tu procura vulcão, cadê? Não encontra. Mas há vulcões no Brasil, olha aqui, ó. O Brasil possui um vulcão, ele é o mais antigo do mundo. Descoberto em 2002, o vulcão Amazonas possui quase 2 bilhões de anos. Reflexo de um tempo muito antigo da história geológica da Terra, em que a posição do Brasil era outra. Só que, o tempo inteiro, o Brasil, os continentes, todos os continentes, estão em movimento, fazendo algo que a gente nomeia como deriva continental. O que é então deriva continental? É o movimento feito pelas grandes massas continentais, que acontece o tempo inteiro de maneira lenta, alguns milímetros por ano, alguns centímetros por ano, e que fez com que um antigo continente de um passado geológico remoto, chamado de Pangeia, fosse aos poucos se separando, dando origem à Laurásia e à Gondwana, que depois continuaram a se movimentar, dando origem à América do Norte, Europa e Ásia, África, América do Sul, Oceania, Antártida e Índia, que depois, nesse movimento, deu-lhe uma porrada na Ásia, colou ali e virou um pedaço do continente asiático. Tá, ok. Você quer me convencer, então, que os continentes estão se movimentando? Quero. E hoje em dia, tem muita evidência, muita prova para que eu possa te convencer. Só que nem sempre foi fácil convencer as pessoas de que continente se move. Que papo é esse? Que pedra anda? Pois é. Imagina uma pedra enorme como as áreas dos continentes. Não era fácil. Ainda mais no começo do século XX. Mas um carinha chamado Alfred Wegener, um alemão, tentou convencer uma galera de que um dia havia existido um supercontinente, a Pangeia, e que aos poucos ela foi se dividindo em Laurásia, Gondwana, até que deu origem aos continentes como conhecemos hoje, que segundo ele continuavam se movimentando, mudando de posição, o que levaria a novas transformações geológicas pelos próximos anos. Imagina você, pleno começo do século XX, mal tinha sido inventado o avião, não tinha internet, quase nada de moderno que você conhece hoje, e vem um malandro te dizendo que continente anda, que pedra se mexe. Tá de sacanagem, né? Ele, beleza, ó, vocês não querem acreditar em mim, mas eu tenho evidências. Eu tenho evidências de que um dia o mundo foi assim. E olha que legal, como é que seria o mundo com a divisão política atual se ainda tivéssemos uma Pangeia? A gente chegaria ali, ó, no norte do Brasil e já tava de cara com a Flórida. Já ia ser só chegar no Amapá e opa, já tô pertinho do Mickey. Cheguei aqui, ó, em Copacabana, cadê a praia? Não tem, tô direto no que é o território africano. Rapidinho, eu chegava no México. Rapidinho, a gente chegava na Europa. Isso, claro, se tivéssemos a Pangeia como foi um dia e a divisão política dos dias atuais. O que não existe, obviamente, porque a Pangeia se separou. E o Wegener disse, primeira evidência, se você olhar para o formato do litoral dos países, vai ver que o mundo é um grande quebra-cabeça. Que eles se encaixam
os diferentes lugares do planeta. Olha o Brasil, como encaixa bonitinho aqui, ó, no litoral da África. Olha para a Austrália, como encaixa bonitinho aqui, ó, no litoral da América do Sul, entre o Peru, o Chile. Aí ele falou, isso é uma evidência. A linha de costa dos continentes me mostra que o mundo é um grande quebra-cabeça com as peças afastadas. Legal. Faz sentido? Mas podia ser uma grande coincidência, né? Isso não é argumento científico nem aqui, nem em nenhum lugar. E ele sabia disso. Por isso, depois de impactar o pessoal com essas imagens, ele falou, agora eu vou trazer o que vai impactar vocês de verdade. Aí trouxe um bando de pedra. O pessoal, tá, pedra de novo? Não, olha bem para essa pedra aqui. E aí, em várias rochas diferentes, que ele tinha coletado em vários lugares do mundo, haviam fósseis dos mesmos animais e das mesmas plantas, numa prova forte de que esses lugares hoje separados, com clima diferente, um dia haviam tido o mesmo clima. E para que eles tivessem tido exatamente as mesmas condições climáticas, América do Sul, África, Índia, Antártida, Austrália, eles precisavam ter estado geograficamente muito mais perto do que eles estão hoje. Aí o pessoal ficou bolado, né? Caramba, esse maluco é brabo, hein? Realmente, é bichão. E ele falou, e tem mais, e não é só isso. Aí ele mostrou evidência em rochas de antigas glaciações de gelo em lugares onde não tinha sentido nenhum ter gelo, como na África Central, onde tem um calor terrível, como no sul da Índia. Ele falou, tá vendo? Essas pedrinhas com marca de gelo, tem essas marcas, porque um dia todas elas estiveram na mesma posição, numa posição onde o clima era muito mais frio. Aí a galera pirou, foi a loucura, todo mundo chorando, emocionando, abraçado, né? Até que veio o espírito de porco sempre tem um, né? Tava lá atrás. É Wegener seu nome, né? É Wegener. Legal, bonito, mas me fala uma coisa. Como esses continentes estão se mexendo? Você me disse que eles mexeram, mostrou evidências, ok. Mas como? Você tem alguma prova, alguma evidência que me diga qual é a razão, qual é a causa dessa deriva, desse movimento? Aí o Wegener, então, meu nobre, isso eu vou ficar te devendo, meu consagrado. Infelizmente não tem essa resposta. Aí o pessoal, tá vendo? Foi pego na curva, né? E aí, coitado do Wegener, caiu em descrédito, morreu sem ver sua teoria da deriva continental comprovada, mas alguns anos depois da sua morte, foi feita justiça ao Wegener e às suas ideias. Por quê? Porque em meio à Guerra Fria, todo mundo querendo brigar uns com os outros ali, a galera tentando esconder as suas armas de guerra, e o melhor lugar para esconder esse tipo de coisa é o fundo do mar. Tá aí a Ocean Gate e o Titã para provar que o fundo do mar é um lugar difícil de ser manuseado. E os submarinos usados em meio à Guerra Fria, usando sonar para identificar inimigos, identificaram que o som ressoava de uma forma diferente em algumas partes do fundo do oceano. Aí eles foram percebendo que isso se replicava em áreas que formavam uma espécie de linha. E ao investigarem a fundo, literalmente, né, no fundo do mar, o que é que explicava esse comportamento diferente das ondas sonoras, eles perceberam que tinham rachaduras gigantescas no fundo do mar, no Oceano Atlântico. E depois viram que essas rachaduras emendavam com outras no Pacífico, que emendavam com outras que iam até o Oceano Índico. E aí, percebeu-se que aquelas rachaduras eram as bordas dos pedaços da crosta terrestre. Você lembra da última aula? Crosta, litosfera, é a parte mais externa do nosso planeta. Só que tal qual um ovo que você bate na parede, ela é rachada. E a cada pedaço da crosta, eu vou dar o nome de placa tectônica. Placa tectônica africana, placa euroasiática, placa sul-americana, placa de Nazca. E é o movimento dessas placas que explica que haja uma movimentação dos continentes. Por quê?
Porque os continentes nada mais são do que a parte emersa das placas tectônicas. Pensa num exercício mental em que alguém com um canudinho bebesse toda a água dos oceanos. Acabou toda a água. O que vai aparecer? O fundo do mar. Que é um pedaço de placa tectônica. Aí você ia ver que a placa sul-americana, onde está o continente sul-americano, é a mesma de onde está esse pedaço todo do Oceano Atlântico. É a mesma placa tectônica, só que tem um pedaço embaixo d'água e um pedaço para fora. Aí tu olha o pedaço para fora, é continente. Aquele continente é, então, uma parte da placa tectônica. A parte emersa, a parte que está sobre as águas. Essas placas estão em constante movimento. E é a esse movimento que eu vou dar o nome de tectonismo. Ok? Entendido isso, gente? Pois bem, o que é que isso tem a ver com o relevo? Tudo! Porque ao movimento de placas tectônicas, o tectonismo, a principal razão que explica a existência de grandes cadeias montanhosas, de áreas profundas lá no fundo do mar, de ilhas e outros vários conjuntos de relevo. O tectonismo, esse movimento de placas, é um grande agente, um grande ator endógeno que atua a partir do interior da Terra e constrói e transforma o relevo, as formas que eu vejo aqui na superfície terrestre e no fundo do mar. Tá bom? Agora, o tectonismo é o único desses agentes? Não. São 3. Os abalos sísmicos, tremores de terra, o vulcanismo e o tectonismo. Portanto, o relevo é construído pela ação conjunta dos agentes internos, endógenos, e dos externos, exógenos. Os externos, o intemperismo e a erosão, são assunto da semana que vem. Os internos são assunto de agora. Quais são esses agentes, essas forças internas? O tectonismo, os abalos sísmicos e o vulcanismo. Começando pelo tectonismo, repara que é nas bordas de placas tectônicas que eu encontro os principais vulcões ativos. O que já deixei evidente para você, que há uma forte correlação entre tectonismo e vulcanismo. Assim como é o tectonismo que explica que tenhamos lugares tão altos como o Himalaia e tão profundos como a Fossa das Marianas. É o movimento de placas que faz com que isso aconteça. E esse movimento ocorre de 2 jeitos. Vou te explicar. Um deles é a orogênese, é o mais importante. O outro é a epirogênese, que é mais simples de entender. Imagina que eu e você estamos numa gangorra, aquelas de parquinho de escola mesmo, tá? Aí eu vou e desço e você sobe. Eu subo e você desce. Se entre nós dois houver uma diferença de peso muito grande, um vai poder sacanear o outro. Vamos imaginar que quem está do outro lado da gangorra é alguém bem pesado. Por exemplo, eu quando era da escolinha, estudava numa série em que eu era 3 anos mais novo que todo mundo. Eu era pequenininho, como sempre, e era muito magrelinho. Então, sempre eu era zoado na gangorra da escolinha. Sempre. Qual era a zoação padrão? Eu ia lá brincar e alguém, gordinho, mais pesado, me prendia lá em cima. Eu não subi porque eu quis, mas porque ele desceu. Então acompanha comigo. Placas tectônicas são como gangorras. Uma parte mais pesada está sempre afundando. E o fato de ela afundar faz o outro lado levantar. É disso que se trata a epirogênese. Simples assim. Toda placa tectônica, toda, é uma grande gangorra, em que uma parte afunda, o que faz outra parte levantar. Agora, pera lá. Eu estou falando de uma gangorra de rocha enorme, pesada. O que é que tu acha que vai acontecer quando esse lado afunda? Empurrando esse para cima. Prac, 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 prac. Vai quebrar tudo no meio do caminho. E aí, algumas áreas quebradas vão ficar mais para baixo e outras mais para cima.
Os lugares que quando quebram ficam para baixo são os grabens. Sabe quem está num graben? Os Países Baixos, a Holanda, que está afundando cada vez mais. E por isso tem que ficar botando barreira na borda do país para poder não ser engolida pelo mar. E a Holanda, quanto mais afunda, está levantando, sabe quem? A Noruega e a Suécia, que estão sendo jogadas para cima. Porque sempre que um pedaço da placa está afundando, o outro vai levantar. E aí isso cria umas rachaduras visíveis, como essa aqui. Tá vendo o carinha aqui, ó? Ó que shortinho sensual. Ele não tá aqui à toa, não. Ele serve de escala. Eu sei mais ou menos o tamanho de um ser humano. Então eu consigo ter a noção do tamanho dessa rocha, do tamanho do material que eu tô vendo aqui nessa imagem. Olha aqui um outro exemplo. Tem um carro aqui do lado e ele me permite ter a noção do tamanho dessas rochas movimentadas pela pirogênese. Estão desniveladas porque está virando e está quebrando, né? Aí vai rolando essa rachadura, tá bom? Então isso é pirogênese, movimento vertical de placas tectônicas, em que um pedaço afunda e o outro levanta. Nesse movimento, prac, 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 acontecem quebras que criam esses desníveis, o Graben e o Horst. Mas o que importa mesmo, gente, é isso aqui, ó. É a orogênese. A orogênese é braba. Por quê? Porque a orogênese envolve o movimento simultâneo e caótico de todas as placas ao mesmo tempo. Todas as placas ao mesmo tempo estão se mexendo, batendo uma na outra, se afastando, uma farra danada. A orogênese é, então, um movimento horizontal, causado pelo quê? Pelo interior da Terra. Imagina que isso aqui é a boca de um fogão. Você pegou o fogão da sua casa e acendeu. Acendeu o fogo. E botou em cima dele uma leiteira com água para poder ferver. Se tu ficar olhando, você vai ver que a água quente, que ferve, sobe. E quando ela sobe, faz uma bolinha, ela esfria e abaixa. E nisso vai rolando um movimento aqui, ó, que eu chamo de convecção. Acontece exatamente a mesma coisa no interior da Terra. A Terra é uma grande leiteira, uma grande chaleira com água em cima de um fogão. O núcleo da Terra esquenta o manto, o magma. O magma se aquece e sobe, até que se esfria e desce. Opa! Esquentou de novo e subiu. Esfriou e desceu. É tipo funk, ó. Aquece o magma e sobe, esfria o magma e desce. Aquece o magma e sobe, esfria o magma e desce. E aí eu crio uma espécie de roldana que vai empurrar o que está em cima para cá. Nesse caso, eu vou empurrar o que está em cima para lá. O que está acontecendo? Uma separação das placas tectônicas. Aqui, essa placa, esse movimento e esse movimento fazem as placas se juntarem. Elas vão se chocar. Portanto, o que provoca a orogênese, o que provoca esse movimento horizontal de placas tectônicas é a convecção do magma, esquentado pelo núcleo do nosso planeta. Tá bom? Agora, como que a orogênese acontece? Gente, pensa. Eu tenho duas placas. Elas podem se juntar, ou se afastar, ou dar uma roçadinha aqui, ó. Ficar roçando uma na outra. São três jeitos, são três formas. O movimento convergente é aquele em que há um choque entre placas tectônicas. O movimento divergente é aquele em que elas se afastam. E o movimento transformante é o da sarradinha, né? Em que uma fica ali, tocando de lado com a outra. Vamos ver exemplos na prática? Olha aqui, ó. Placa sul-americana e placa de Nazca estão se chocando. Movimento convergente. A placa de Nazca é mais fina e mais pesada, mais densa. A placa sul-americana é grossona, mas é menos densa. Quando elas se chocam, acontece isso aqui, ó. A placa de Nazca afunda e vai para onde? Para o inferno? Não, vai para o magma, para o manto, onde vai derreter e morrer. Tadinha. Já a placa sul-americana bate aqui, ó,
vai se dobrando toda e forma um dobramento moderno, uma cordilheira montanhosa. É o que ocorre aqui por causa do movimento convergente. Tá bom? No movimento convergente, então, uma placa morre, mergulha para o magma, fazendo uma subducção e é destruída. A outra placa bate e sobe e forma isso aqui, ó, uma cordilheira montanhosa. Agora, olha no meio do mar, entre a América do Sul e a África. O que está acontecendo ali, ó? Elas estão se afastando, brigaram, estão indo para lados opostos. Beleza? Então tá abrindo, né? Placa africana, placa sul-americana. O que tem embaixo das placas? Magma. E o magma tá como? Igual o feijão numa panela de pressão, doidinho para sair. Tá ali, ó, aquela pressão terrível, temperatura horrorosa, procurando um buraquinho para escapar. Tu sabe, se der mole com a panela de pressão no fogo, o feijão vaza. Então o feijão do manto terrestre, famoso magma, tá doido para vazar. E onde que ele vaza? Nos lugares, principalmente, em que acontece esse movimento divergente. Então olha só, a plaquinha tá abrindo, feijão, opa, cheguei. E quando o magma sai, ele esfria. Quando ele esfria, ele vira rocha. Rocha ígnea, magmática. Com isso, novos pedaços de placa tectônica vão sendo formados. Olha que bonito. Então, se quando as placas se chocam, uma, infelizmente, morre, quando as placas se afastam, novas placas vão nascendo. É por isso que quando você mede a idade das rochas do meio do Oceano Atlântico, você vê que elas são novinhas. Bebezinho, 1 milhão, 2 milhões de anos. Agora, as rochas mais afastadas desse lugar, essas aqui, ó, são bem mais velhas. Tem 100, 150, 200 milhões de anos. Entenderam? E temos o terceiro movimento, que é o transformante. Nessa, não tem placa morrendo, não tem placa nascendo. Eu conservo as duas placas. Só que, se cada uma está indo para um lado, eu vou ter uma rachadura formada entre elas. Eu vou ter uma falha. Olha aqui, ó. Olha essa imagem. Isso aqui fica na costa oeste dos Estados Unidos, porque tem um movimento transformante ali. Uma placa vai para o norte, outra para o sul. Uma rachadura visível, evidente. A falha de Santo André. Quem já jogou GTA já ouviu esse nome, né? San Andreas. Olha aqui, ó. A falha de Santo André. É um lugar onde as placas estão se mexendo e isso, claro, gera instabilidade. Tem tremores sempre aqui. E há a possibilidade de termos tremores de grande magnitude. Os abalos sísmicos, portanto, acontecem geralmente em áreas de borda de placa. Olha aqui, 5 terremotos mais fortes do mundo. Ah, foi aquele do Acre de 6,5? Claro que não. Olha aqui, Chile, 1960, 9,5 graus na escala Richter. Meu irmão, isso destrói tudo. Alasca, Indonésia, Rússia, Japão. Tremores fortíssimos, em alguns casos, milhares de mortos. Em outros, poucas mortes. Por quê? Pensa comigo. Se o terremoto acontece num lugar muito populoso, vai morrer mais gente. Se é num lugar onde mora pouca gente, morrem menos pessoas. Se acontece em um país muito pobre, ou pobre, emergente, como a Indonésia, morre mais gente. Se acontece num país rico, como o Japão, geralmente morre menos gente. Agora, esses tremores que acontecem no mundo todo, acontecem com muito mais intensidade nas áreas de borda de placa. Olha aqui, a relação entre a sismicidade e os vulcões e as placas tectônicas. Repara, em preto, as bordas de placas tectônicas. Em rosa, áreas muito sísmicas, onde tem muitos tremores de terra. E as bolinhas vermelhas são os vulcões. Tá vendo como tá tudo interligado?
As áreas de bordas de placa, onde mais acontece a orogênese, convergente, divergente ou transformante, são as áreas mais vulneráveis a tremores de terra mais fortes. E é também onde eu tenho maior atividade vulcânica. Aliás, esse lugar aqui, ó, repara, essa borda do Oceano Pacífico e essa outra borda do Oceano Pacífico, com boa vontade, formam um círculo, ou um anel. É o Círculo de Fogo do Pacífico, que é a área onde a gente tem mais de 80% da atividade sísmica e vulcânica do mundo. Não é lá um lugar muito seguro para se viver. Quem é exposto a isso? Quem mora no Chile, em várias áreas da América Central, na costa oeste dos Estados Unidos ou do Canadá, em algumas áreas da Rússia, do Japão, da China, da Indonésia. Todos esses são lugares que fazem parte do chamado Círculo de Fogo do Pacífico, onde há muitos tremores de terra e onde há muito vulcanismo. Mas espera, tem uma coisa importante sobre terremoto que eu tenho que te falar. Você sabe a diferença entre abalo sísmico e terremoto? Não tem. Abalo sísmico é qualquer tremor de terra. Se ele começa numa área continental, eu chamo de terremoto. Se ele começa numa área oceânica, eu chamo de maremoto. E aonde começa o tremor de terra? Em alguma área do interior da placa tectônica. Não é no manto não, hein? É na litosfera, na crosta. Mas em partes profundas da crosta. Esse lugar aonde o tremor começa, de onde sai a onda sísmica, é o foco do tremor, ou hipocentro. E aí, a onda sísmica se propaga até que ela chega na superfície. E em algum lugar da superfície, ela vai chegar e vai ser sentida com mais intensidade. Esse lugar é chamado de epicentro. Tá bom? Então, hipocentro é o foco do tremor, tá lá no interior da placa. Epicentro, superfície. Algo a mais de relevante nessa história? Tem. Quanto mais profundo é o hipocentro, geralmente, você vai sentir com menos intensidade aqui na superfície. Mas se o hipocentro não é tão profundo, aí o tremor chega muito forte no epicentro, na superfície. E os impactos costumam ser maiores. Tá bom? Esses abalos sísmicos acontecem no Brasil, eu já disse, mas eles ocorrem principalmente em áreas de borda de placa. Aqui na falha de San Andreas tem tremores o tempo todo, tem filmes sobre isso, né? Qual o nome dele, gente? Eu não lembro se é com The Rock ou com Dwayne Johnson. Vocês lembram, gente, quem protagoniza esse filme? Se é o Dwayne ou The Rock? Tá aqui a minha dúvida e a minha indagação. Podem dizer aí, qual dos dois é o cara que protagoniza esse filme sobre tremores que acontece lá na costa oeste dos Estados Unidos? E tem outro lugar do mundo também que tem ficado famoso. Na África. É um lugar sobre o qual já perguntaram no chat. Fica no chifre da África e é onde tem um rift, o Rift Valley. Sabe o que é que está acontecendo aqui? A África está quebrando em duas. Está nascendo uma separação de placa tectônica. A Terra está pressionando a África para cima e isso está fazendo com que haja a rachadura desse pedaço do continente africano, formando um Rift Valley, cheio de vulcões. Daqui a alguns milhões de anos, esse lugar vai se afastar para cá e vai se separar do restante do continente africano. Tá bom? Pessoal, o Carlson disse aí, né? The Rock e Dwayne Johnson são a mesma pessoa. Então foi apenas mais uma piadoca que eu coloquei aqui às 9h11, horário de Brasília. Olha uma outra coisa legal. Você conhece a Islândia? Paizinho pequenininho, lá do norte da Europa, no meio do Atlântico? Pois é. A Islândia é uma ilha. E é uma ilha que, na verdade, é o topo de uma grande cadeia montanhosa que está escondida no fundo do mar. Olha aqui que loucura. Tá vendo essa linha doida que parece uma espinha zona de peixe? Isso aqui é a Cordilheira Dorsal Mesoatlântica. Vamos traduzir o nome. Cordilheira.
conjunto de montanhas. Dorsal, porque alguém disse que parece uma espinha dorsal. Meso, meio. Atlântica, Atlântico. Essa cordilheira mesoatlântica é uma das dorsais que eu tenho no mundo, que nada mais é do que um conjunto de montanhas no meio do mar que está brotando por causa do movimento divergente. Então olha que bonito. Quando há um movimento divergente, o magma sai e vai formando uma montanha que está embaixo d'água. Você não vê. Mas em alguns lugares ela vem e fala, oi, a Islândia é isso. A Islândia é um lugar, aqui ó, que é uma ponta dessa grande cadeia montanhosa que na maior parte da sua extensão está embaixo das águas do Oceano Atlântico. Por isso que na Islândia você pode ver a rachadura que separa as duas placas de maneira muito evidente. Beleza? Vamos caminhar agora para fechar nossa aula falando sobre vulcões. Olha que beleza. Isso aqui é um vulcão. Clássico, né? É o vulcão que produz o vulcanismo? Não. O vulcanismo é a atividade que envolve a saída de materiais do interior da Terra. Geralmente magma. Quando o magma sai, eu vou chamá-lo de lava. A lava esfria e vira rocha. Uma rocha magmática, que pode ser basalto, pode ser obsidiana, pode ser pedra-pome, depende. Fato é, várias erupções vulcânicas vão gerando acúmulo de magma, o que cria uma montanha de magma resfriado. E a essa montanha de magma resfriado eu dou o nome de vulcão. Ou seja, o vulcão é o resultado do vulcanismo e de várias erupções vulcânicas. Há vários países que possuem muitos vulcões e eles estão quase sempre localizados nas bordas de placas tectônicas, como é o caso dos Estados Unidos, da Rússia, da Indonésia, da Islândia, do Japão e do Chile. Já houve muitas erupções mortais, como algumas que ocorreram na Indonésia, na Martinica e no Japão. Mas nem sempre um vulcão é assim perigoso. Quer um exemplo de vulcão de boa? Vulcões do Havaí. Os vulcões havaianos jogam um magma mais viscoso, que escorre de maneira lenta, permitindo a você tempo suficiente para poder fugir com tranquilidade. Já outros vulcões, como o vulcão Vesúvio, situado na Itália, quando entra em erupção, geralmente são tão mortíferos e expelem lava, rochas e cinzas a uma temperatura e velocidade tão altas que matam as pessoas quase que instantaneamente, como aconteceu com a cidade de Pompeia. Não, gente, não esqueci da hora não, Nicole. Tô ligado aqui, tá? Tô acabando a aula já. 9h15 agora. Mais um minutinho e eu termino. Mas, apesar dos perigos de um vulcão, eles podem gerar dinheiro através do turismo ou mesmo da agricultura. E por quê? Porque os vulcões, quando jogam lava, essa lava se esfria e vira basalto, depois de algum tempo, aquilo pode virar solo, um solo muito fértil. O que explica que muitas das comunidades agrícolas tradicionais vivam às margens de antigos vulcões ou de áreas em que ainda há vulcões ativos. E para fechar, lembra do comecinho da aula em que eu disse que tinha vulcão no Brasil? Pois é, olha aqui, ó. Prometi, vou mostrar. Isso aqui fica no Rio Grande do Norte. É o Pico Cabugi, em Angicos, que é um antigo vulcão. Pode ficar tranquilo, não há risco de ele entrar em erupção, mas ele é um resquício dos tempos em que havia vulcanismo no Brasil. Assim como Fernando de Noronha, que é um arquipélago vulcânico, que foi formado quando, milhões de anos atrás, no Brasil, havia atividade vulcânica, que além de promover erupções vulcânicas, pode gerar a formação de geysers, como esses apresentados aqui na imagem, em que há uma espécie de erupção de água, o que acontece em geral próximo a lugares onde há vulcões de verdade. Tá bom? Com isso, eu fecho a minha aula, são 21h16 e aqui está o resumão. Dá o seu print aí, ele pode ser útil para você fazer suas anotações,
Vou contar até 3. 1, 2, 3. Foi. E agora, quase 21h17, eu me despeço. Um beijo a todos. No material tem questões para você fazer. Caso você queira fazer e treinar, fique à vontade. Vou ficando por aqui. Beijinho, tchau, tchau e até a semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.